Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Deixa aberto aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, a minha única oração, Deus, é que a mensagem que eu for pregar possa transmitir graça, que o Senhor tome controle e domínio da minha mente, do meu coração, do meu ser, e me use, Senhor, como um vaso em Tuas mãos para proclamar fiel e destemidamente as Sagradas Escrituras. Que o temor do Senhor recaia sobre todo esse salão, que o Senhor receba glória para si, que o seu reino avance, e que o Senhor, de alguma maneira, nos conforme a todos nós, a imagem do seu Filho. Senhor, leve em conta a nossa fraqueza e a nossa ignorância, perdoa os nossos pecados. Eu sei que haverão aqui muitos irreverentes, dispersos e distraídos, mas até esses, toma para Ti a atenção. Ó Deus, que eles saibam que o Senhor está aqui, e é grande em força e forte em poder. Em nome de Jesus, amém. Eu estou retomando hoje a série do Sermão do Monte, ok? O ano passado todo eu me dediquei a fazer a exposição do Sermão do Monte, nas quartas-feiras, e agora eu vou transferir a exposição para os domingos, e eu tinha terminado o sermão, parado com a exposição, no versículo de número 12, na última bem-aventurança. E agora eu vou retomar a partir do 13, vós sois o sal da terra. Agora, no que consiste o Sermão do Monte? Só uma pequena recapitulada para você saber o que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um sermão pregado por Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus. Ele começa a proferir o sermão em Mateus 5 e termina no final de Mateus 7. O sermão todo compreende 3 capítulos. No que consiste o Sermão do Monte? Até o capítulo 5, o reino de Deus prometido, o reino que os profetas profetizaram que viria, ele já tinha chegado. Junto com esse reino, chegou o seu rei. Jesus nasceu na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Então o reino havia chegado, o reino dos céus. O seu rei havia nascido, havia se encarnado. E agora, fazia-se necessário a constituição do reino, a lei do reino. O Sermão do Monte é isso. Ele vai proferir agora a constituição, a lei do reino, os altos padrões que o povo de Deus deveria andar. Nisso consiste o Sermão do Monte. Como cada um que ingressa no reino deveria andar. Ele inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Se você notar, Jesus subiu no monte, se assentou e começou a dizer, bem-aventurados. E ele ali começa o sermão com as bem-aventuranças. Ele profere 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E assim por diante. Ele começa com as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças?
As bem-aventuranças são características do verdadeiro cristão. Ele começa então, iniciando o Sermão do Monte, dizendo qual é o perfil daqueles que ingressaram no reino. Nos capítulos anteriores, ele vai falar sobre o arrependimento, sobre a pregação do Evangelho. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. A palavra arrependimento é metanoia, transformação, mudança de pensamento, mudança de coração. Então, uma pessoa que passa por metanoia, se arrependeu, foi regenerada, ela então ingressa no reino. Só se ingressa no reino através de metanoia, só se torna súdito do reino através de regeneração, arrependimento, metanoia. E a prova que houve metanoia, que houve regeneração, e a prova que eu ingressei no reino, são as bem-aventuranças. Características do súdito, do crente verdadeiro. Quais são? Ele é pobre de espírito, humilde. Ele é manso, não ostenta grandes coisas na terra. Ele chora, é quebrantado. Ele tem fome e sede de justiça. Ele dá prioridade às coisas espirituais, em detrimento das naturais. Ele é pacificador, ele promove a paz onde ele está. Ele é puro de coração, que foi a bem-aventurança que mais falou comigo, e particularmente a palavra que mais falou comigo em toda a minha vida. Não existe nada na Escritura que tenha falado tanto comigo, desde que eu me converti, do que os puros de coração. Nada. Isso me deixou tonto até hoje. É aquele que não tem lealdades competindo no coração. É aquele cujo coração é só de Deus e somente de Deus. Puro de coração. Essas são as características do verdadeiro crente. E ele termina as bem-aventuranças, ele cita 7 bem-aventuranças, depois ele cita a 8ª. O que é a 8ª? A 8ª é o resultado de possuir as 7. Bem-aventurados perseguidos. Perseguidos. Então o Senhor está dizendo que uma característica do verdadeiro crente é que ele sofre perseguição, calúnia, hostilidade, sim. E por que ele sofre? Por possuir as demais, as 7. Por ser manso, por ser puro, por ter fome e sede de justiça, por ser quebrantado. Isso causa no mundo uma reação negativa. Ele é perseguido, ele sofre perseguição, hostilidade, rejeição, repúdio, por possuir sublimes, elevadas qualidades. Então é isso que é o Sermão do Monte. É a Constituição, é a lei, é o padrão com que o povo de Deus deve andar. Nós não temos a Constituição brasileira que nos ensina como nos portar como cidadãos brasileiros, que coloca sobre nós regras, limites e normas, as quais devemos andar em respeito ao Estado? Sim, pois Cristo, Deus, também tem a sua Constituição, na qual todos os seus súditos, os conversos, os crentes, devem seguir e devem andar. Isso é o Sermão do Monte. Agora no verso 13, terminadas as bem-aventuranças, nós chegamos em uma nova sessão do Sermão do Monte. O verso 13 vai iniciar com uma nova sessão. Vimos nos versículos anteriores o que o crente é, ok? O que ele é em essência, a forma passiva, o estado do verdadeiro cristão, o estado do súdito do reino, o que ele é, as 8 bem-aventuranças: pobre, humilde de espírito, pacificador. Agora vamos ver como ele manifesta aquilo que ele é. Primeira parte mostra o que o cristão é. Agora no verso 13, o Senhor vai nos ensinar como o crente manifesta aquilo que ele é. Qual é a função do crente no meio da sociedade que ele vive? É isso que vai tratar o verso 13
ao 16. Qual é a função, qual deve ser a postura do crente no mundo em que ele vive, na sociedade, no meio da sociedade em que ele vive. É isso que vai tratar. Você sabia que, como cristão, você deve ter uma postura adequada no mundo que você vive? O interessante aqui é que o cristianismo, disse John Wesley, não é uma religião separatista, é uma religião social. O que é isso? Que o cristão, após a sua conversão, ele não está alheio à sociedade. O cristianismo, ele não nos faz separados no sentido físico do mundo. Nós devemos usar aquilo que nós recebemos para influenciar o mundo. E é isso que o verso 13 vai tratar. Todas aquelas qualidades que Deus nos deu, as bem-aventuranças, no ato da nossa conversão, devem ser usadas para que nós influenciemos a sociedade, o mundo, o meio que nós vivemos. Vós sois o sal da terra. O que significa isso? Primeiro, Jesus aqui está ensinando qual é a condição do mundo, qual é o estado do mundo. Ao citar o sal aqui, Jesus revela algo sobre o mundo. Antes de falar de nós, ele também menciona do mundo. Quando ele fala sal da terra, terra aqui é o mundo, é a humanidade, é o homem. Ele está dizendo que a igreja, que o crente, funciona como sal. Vocês são sal deste mundo, desta terra, desta humanidade. E por que eu vou iniciar falando da condição do mundo? Quando ele usa o termo sal aqui, ele está se referindo a uma das funções do sal naquela época. Se você estudar um pouco, você vai notar que nem sempre houve refrigerador. Então os mantimentos nessas épocas, para serem conservados, principalmente a carne, eles tinham que ser salgados. Então o sal, ele impedia a putrefação, o apodrecimento da carne. A carne, depois de um certo tempo, ela é afetada por germes, por bacilos, ela é afetada por micro-organismos que levam ela à decomposição, ela começa a apodrecer, cheirar mal, se corromper. E o sal atirado na carne, ele tinha o objetivo de impedir o apodrecimento. Logo, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele vai comparar a terra com a carne, ele vai comparar a terra com aquilo que está apodrecendo, ele vai comparar a nossa sociedade com aquilo que está cheio de germes, vírus, bactérias, ou seja, a condição do mundo é de um mundo caído, é de um mundo corrompido. A nossa humanidade é uma humanidade pervertida. Antes de você saber por que você é sal, qual é a sua posição no mundo, você precisa saber o estado do mundo. Ele compara ao processo de putrefação de uma carne ou de um alimento. Se você notar, uma carne quando fica fora da geladeira, ou passa um tempo exposta ao sol ou calor, ela vai perdendo a sua cor, ela vai mudando o seu cheiro, ela vai se enchendo de vírus, de bactérias, de germes, começa a apodrecer. Esse é o estado da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é uma sociedade caída, que está se corrompendo a cada dia mais. E como essa corrupção é vista? Se você ver nos últimos 10 anos para cá, quem diria 10 anos atrás que nós chegaríamos onde nós estamos chegando? Veja a corrupção que o mundo se encontra, veja o número de divórcios, veja a ideologia de gênero, veja o homossexualismo explodindo. Só nos Estados Unidos,
4 milhões de crianças são mortas no ventre da sua mãe, aborto. Quem diria que um dia nós veríamos crianças indo para a escola, meninos de saia, que os banheiros não teriam mais sexo? Quem diria que só em um ano, na cidade de São Paulo, 400 mil divórcios seriam registrados em cartório? Quem diria que haveria essa explosão homossexual no mundo inteiro? Esse é o estado da nossa sociedade. Gênesis 6,5 reflete um pouco o que é o cerne, o âmago da nossa sociedade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O estado moral dos antediluvianos, que são os moradores da terra antes de Noé, antes do dilúvio, era tão grave que Deus teve que dizimar toda a raça humana, salvo 8 pessoas. A Bíblia diz que a condição deles era, o coração era mau, era só mau, e continuamente mau. E a praga não cessou aí. Depois que Deus dizimou a humanidade, nós tivemos Gênesis capítulo 18 e 19, que retrata o quê? A história de Sodoma e Gomorra. A perversão continuou, a degradação continuou ao ponto de seres humanos quererem abusar sexualmente de anjos, de mensageiros angelicais. Deus consumiu a cidade com fogo. Essa é a condição do homem. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Essa é a condição depravada, corrupta, perversa, má. Aumento do feminismo. O século 20, para você ter uma ideia, o século 20 foi chamado século das luzes. Muitos filósofos, muitos eruditos diziam, no século 19, que no século 20 a solução dos problemas vai chegar, com o avanço científico, tecnológico, as doenças serão erradicadas, o mal será tirado, haverá igualdade social, as guerras terminarão, os crimes, a morte, nós traremos o paraíso para a terra. Eram os diagnósticos que eles faziam, porque não eram pautados nas escrituras. E o que aconteceu? O que nós estamos vendo hoje? Eles fracassaram. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que teve o maior banho de sangue da história. O homem vem se pervertendo e se depravando a cada dia mais, e nós não estamos vendo avanço nenhum. A terra, assim como a carne, necessita de sal. Por quê? Ela está apodrecendo, ela está se corrompendo, ela está indo de mal a pior em todos os setores da sociedade. Segundo, primeiro, qual é o estado do mundo? Segundo, que são os cristãos? O que são os cristãos? Vós sois sal da terra. Aqui ele vai mostrar o que são os cristãos. Ele os compara a sal da terra. No original grego, vós sois, e só vós sois. Vós sois sal, somente vocês são sal. Exclusivamente vós sois sal. Vocês e ninguém além de vocês, vocês e somente vocês são sal da terra. Quem? A igreja, os crentes. Você, a igreja, vocês, os crentes, exclusivamente vocês, ninguém além de vocês são o sal da terra. O que se ensina? O que são os cristãos? São sal da terra. E o que isso traz a nós? Que os cristãos são distintos do mundo. É isso que Jesus está querendo dizer naquele monte, quando ele está se dirigindo aos discípulos. Vocês são distintos do mundo. O que é ser distinto? É aquele que se distingue, é o invulgar, é o incomum. Não há ninguém que se assemelhe a vocês. Vocês são diferentes de todas as outras classes e categorias de seres humanos. Vós sois sal.
O sal tem uma propriedade única, o sal tem uma propriedade exclusiva. Uma pouca medida de sal somente, ela tem um poder influenciador tremendo. Nada se compara ao sal. O sal é distinto em sabor. Ele com pouca quantidade, ele não sofre nenhuma alteração. E sim, ele contamina, ele influencia, ele salga. Onde é que ele toca, onde é que ele cai. Ele é uma propriedade completamente singular, distinta, invulgar e incomum. Jesus está dizendo que você, meu querido, meu caro, não é um mero participante de uma religião. Você não é um mero participante de um círculo religioso. Você é uma criatura que se distingue das demais da terra. Você é um cidadão que se distingue dos demais cidadãos da terra. Distinto, invulgar. Pelo menos deveria ser assim. Essa é a maior marca do crente. Essa é a maior marca do remido. Ele é distinto. Por isso que quando você ver uma igreja, um crente, se amoldando ao mundo, andando de conformidade com o mundo, tendo os mesmos padrões, perfis, você pode ter certeza que essa igreja, que esse crente, não representa o povo de Deus. Porque o povo de Deus é marcado por isso. Israel, por exemplo. Por que Deus entregou a lei para Israel, a Torá para Israel? Porque a Torá mostra a perfeição de Deus, mostra a santidade de Deus. Quando você vê Levítico, Deuteronômio, Êxodo, e você vê as leis cerimoniais, você vê os detalhes que Deus se atentava. Ele fala ali da singularidade de Deus, da peculiaridade de Deus, da distinção de Deus. E quando a Torá foi entregue para aquele povo, ao obedecer a Torá, fazia com que Israel tornasse-se distinta de qualquer outra nação, singular, una. Ninguém era semelhante a Israel. E como extensão de Israel a igreja é, Deus também ordena que ela seja distinta. O sal é distinto de tudo que é colocado. Diferente, se distingue, se destaca pela sua singularidade. Presta atenção. As bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Por que ele vai falar assim, vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado pelos homens. Ok. Ele está querendo dizer assim, sal para ser sal, tem que ter certas propriedades. Se ele tiver essas propriedades, aí ele é sal, ele não é insípido. Ele tanto dá sabor, como ele preserva da corrupção. Propriedade. Se não preserva da corrupção, nem dá sabor, não é sal. Ok? Agora, quais as propriedades que nos fazem saber que somos de fato sal genuíno? Quais são as propriedades do sal aqui? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, propriedades do sal, nos tornam distintos do resto do mundo. Como é que eu sei que sal é sal? Ele tem que ter as propriedades adequadas. Aí ele é sal. Se ele tem aquelas propriedades, ele se torna um elemento singular, uno. Como eu sei que eu sou crente verdadeiro? Se eu possuir as características do crente, quais? As bem-aventuranças. E possuindo as bem-aventuranças, eu me torno distinto de qualquer outro, porque o mundo não é pacificador, o mundo não tem fome e sede de justiça, o mundo não é puro de coração. Logo, quem é puro de coração, quem é manso, quem é humilde, é distinto. E essas são as propriedades do verdadeiro crente, as propriedades do sal, que o tornam distinto. O que torna o sal distinto? As propriedades singulares que ele tem, faz ele ser um elemento distinto. O que torna o homem distinto, o crente distinto?
as bem-aventuranças, as qualidades que o tornam distinto de qualquer outro. Isso é fantástico. As bem-aventuranças, que são propriedades do sal, nos fazem distintos do mundo. Cristo é um exemplo de sal. Cristo é um exemplo de sal, é um exemplo de ser distinto. João 17, 14, 16 diz assim, escute: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O que Jesus está dizendo? Eu não sou do mundo, eu sou distinto, eu não pertenço. Ele não está falando de forma física. Eu não sou do mundo significa eu não compactuo com esse sistema, eu não me submeto a essa cultura, eu não me conformo. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse sábado. Sabe o que é conformar? Amoldar. Jesus está dizendo, eu não me amoldo a estes costumes. Jesus é um exemplo de ser sal. Só que não só ele, olha só: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Fala tanto da distinção do mestre como do seu discípulo. Essa é a característica do sal, distinto. E essa é a característica do crente, distinto. Eu não sou do mundo. Jesus esteve na terra como um homem, como um cidadão, filho de José e Maria, tinha uma casa, um endereço, mas ele era distinto dos seus costumes, ele era distinto dos padrões do mundo, assim como o povo dele deve ser. Eles não são do mundo como eu não sou. Essa é a característica do crente, ser distinto. Agora vai a minha pergunta: você é distinto? O que é isso? Me fala com mais riqueza de detalhes. Vamos lá. Na escola onde você estuda, deve ter uma classe de 30 a 60 pessoas, dependendo de primário até universidade. Se você é o único cristão da sala, você se distingue dos demais? Você, no seu emprego, você trabalha numa repartição com 3, 4 funcionários, ou com 30, 40, ou com 200 numa fábrica, e você é o único cristão lá, você se distingue deste cristão na sua repartição, no seu trabalho. Isso é ser sal da terra, é distinção. Aquelas bem-aventuranças vão atenuar o seu cristianismo, vão acentuar, vão trazer adorno em você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a bem-aventurança é uma... Vamos para o carnaval. Quem gosta de carnaval, fala amém aí. Quase que eu te peguei, né? Não tem aqueles carros alegóricos, mestre sala, porta-bandeira. Vamos supor que as bem-aventuranças sejam aquela vestimenta dos carros alegóricos, plumas de pavão, de fazão, aquela coisa toda tal. Se entrar alguém assim lá na sua escola, com coisa cintilante, com penas e plumas, você vai notar sim ou não? Então vamos imaginar que as 8 bem-aventuranças são essas plumas, são esses adornos. Quando você entrar, vai fazer diferença ou não? Vai ser notado ou não? Vai se distinguir dos demais, sim ou não? Você é esse mestre sala na sua escola? Você é essa pessoa, quando chega, os adornos das bem-aventuranças fazem que você tenha destaque, distinto, se distingue, é diferente. Está aqui. Como essa distinção ocorre? Como você se distingue? Palavras, vestimenta, caráter, honestidade, família, comportamento, dinheiro. Como você lida com o dinheiro? É de forma distinta com os demais? Como você vê o dinheiro? Como você manuseia o dinheiro? Como você lida com o dinheiro? É distinto. Como você se veste? É como todo mundo se veste, ou você se veste de forma distinta? Como que o mundo se veste? Quando fala distinto, é que é distinto em relação ao mundo.
Somos distintos, diferentes do mundo. O mundo se veste com sensualidade, ostentação, opulência. Você se veste como mulher como? De forma distinta a todas as outras mulheres ímpias, de forma casta, púdica, santa. Seu vestir é todo decote, é todo apertado, é todo sensual. Como é que é? Tem que haver uma distinção no vestir. O seu vocabulário, há uma distinção. Paulo fala para termos linguagem sã, para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, palavrões, mentira, palavras indecentes, trocadilhos, palavras que insinuam, ensejam sensualidade. Há uma distinção na sua verbalização, no seu vocabulário. O vocabulário do crente é santo. Cada crente indecente fala palavrão, fala coisa chula, coisa suja. Isso não é um linguajar do crente. A palavra torpe, no grego, quer dizer pútrido, que está decompondo, podre. Não sai da vossa boca nem uma palavra podre. Distinto nas palavras. Você é distinto com a família. Jeito que você é como pai, como mãe, filho, em família, se distingue das famílias da sua vizinhança, das famílias do seu bairro, das famílias da escola. Nós somos uma família distinta. Maneira com que eu trato minha esposa me trata, meus filhos me tratam, eu trato meus filhos, é diferente. É com educação, paixão, carinho, com espiritualidade, com reverência. Distinto. Como é que é? Honestidade, o comportamento seu na sociedade. Como você é conhecido na praça? Se eu entrar na internet e clicar o seu nome inteiro, como é que você é conhecido? Nome protestado, dívida, mau caráter, mal pagador, carteira suja, passou por 10 empregos. Como é que é? Você se distingue do cidadão normal. Você é um homem conhecido pela honestidade, retidão, lisura, bom comportamento, integridade, ou não? Essa é a grande marca da igreja, a grande marca do cristão verdadeiro, ser distinto. Não foi isso que a Larissa falou aqui, a palavra dela? Se o evangelho não tem poder de mudar a nossa própria vida, como é que nós vamos pregar? Você vai pregar como? Olha para a tua vida. Casamento tudo destruído, filho tudo ímpio, dívida. Pai, me dá seu celular para eu ver o histórico dele. É distinto do histórico do mundo? Deixa eu ir lá no seu Facebook, ver as postagens suas. São distintas das postagens do mundo? Deixa no histórico, no CPU. Dá o CPU do seu computador para mim. Dá para mim e para o Leandro Borges. Dá lá para nós. Aí a gente vai exibir aqui semana que vem. O conteúdo do CPU é diferente do conteúdo do CPU do mundo? Esse é padrão, distinto. Isso é ser sal. Queridos, você vai ver onde que eu vou chegar. Se essa palavra, se essa igreja inteira conceber essa mensagem, em 2 anos, Franca inteira é afetada pelo evangelho, inteira. Você vai saber por quê. Somos distintos, ok? Distintos. Agora, então eu primeiro, qual é o estado do mundo? Você entende onde vamos chegar? De corrupção e degradação. O que é os cristãos? O que são os cristãos? Distinto desse estado do mundo. Eu não tenho nada a ver com Gênesis 6. Pensamento era má continuamente. Eu não tenho nada a ver com 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Somos distintos dessa categoria. Fomos separados de e para. Fomos cortados e tirados de lado. Ok? Somos distintos da presente era caída. Agora, qual é a função dos cristãos? Primeiro, o estado da terra, de decomposição. Segundo, que eles são distintos. Agora, qual é a função deles? Eles são distintos do mundo, mas devem ter contato com o mundo. O quê? Sim. São distintos do mundo, mas devem ter contato com o mundo. Olha só,
apesar de sermos distintos do mundo, de não sermos do mundo, não podemos ficar isolados do mundo. Ou seja, o sal não pode ficar dentro do saleiro. Ele não tem utilidade nenhuma. Com toda a sua propriedade, com todos os seus agentes conservadores, se ele ficar estático, permanecer no saleiro, ele não tem efeito nenhum. Então, apesar de sermos distintos, devemos ter contato com o mundo. Sal dentro do saleiro, como eu disse, foi o grande erro do monasticismo. Achar que deveria se isolar em estado de contemplação e assim viver um cristianismo santo. Completamente errado. Um exemplo disso é o próprio texto. Olha só, Mateus 5,14, eu vou ler na linguagem de hoje. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai. Ou seja, apesar de não sermos do mundo, temos que estar no mundo. Apesar de sermos distintos do mundo, não podemos ficar fora do mundo. Muitas pessoas dizem, a única maneira de eu não pecar é eu não fazer faculdade. A única maneira de eu não pecar é eu não trabalhar. A única maneira de eu não pecar é tirar todas as mulheres do mundo. A única maneira de eu não pecar é tirar toda a nicotina, cigarro, droga do mundo. A única maneira de não pecar é colocar eu em Marte, Vênus, Plutão e Mercúrio. Não, aqui está dizendo não. Que você, apesar de não ser do mundo, deve estar no mundo. Olha só, João 17, Jesus vai dizer isso, verso 15 e 18, não peço que os tire do mundo. O quê? Jesus está orando pelos discípulos, João 17, a oração sacerdotal. Não peço que os tire do mundo. Jesus, por que o senhor falou isso? Não, você vai saber agora, por que o crente se converte e não vai para o céu no outro dia. Por que ele se converte e tem que ficar na terra? Tem que ficar aqui. Deus não leva ele para o céu. Ele tem que ficar aqui. Olha só, ele está orando, não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Olha só, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, livre-os da corrupção. Eles estão aqui e aqui permanecerão. Não tirem eles daqui, apenas livre-os do mal, da corrupção. Assim como tu enviaste, eu também enviei eles ao mundo. Para quê? Assim como o sal tem uma finalidade, é um agente poderoso para executar um fim, nós somos comparados ao sal e fomos deitados nessa terra, lançados como um agente que tem um propósito aqui, e eu vou falar o que é. Veja o exemplo de Jesus, para você ter uma ideia. Eu estou dizendo aqui, eu não falei a função ainda, mas eu vou chegar, que apesar de sermos distintos, devemos estar no mundo. Mateus 11, 16, 19, veja o exemplo de Jesus. Existia alguém mais distinto que Jesus? Jesus é o singular, Jesus não dá nem para descrever, distinto, porém, Jesus vivia completamente no mundo. Olha só, Mateus 11, 16, 19, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem, comelão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos.
Como que Jesus foi taxado pelos fariseus? Glutão, beberrão. Por quê? Esse homem anda na presença de publicanos, meretrizes e pecadores. Jesus estava completamente envolvido no mundo. Era distinto, mas não fazia como os essênios, não fazia como os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso separatista. Os essênios eram esses divertentes, a seta monástica, se isolavam. Fariseu não tocava em publicano, pecador não ia na casa desse povo. Essênio nem na sociedade, iam para fora. Jesus não, era distinto, mas estava com publicano, pecador, meretriz, prostituta, Herodes, Pôncio Pilatos, Barrabás, com essa gente que ele estava. Então o que Deus ensina? Apesar de sermos distintos, temos que ter contato com o mundo. Vai para a universidade, sim. Vai para as escolas, sim. Vai para os centros urbanos, sim. Vai para os centros populosos, sim. Vai aos hospitais, presídios, asilos, onde tem gente imoral, mundana, ímpia, sobrecarregada, sim. O verdadeiro crente é distinto do mundo, mas não está isento de estar no mundo. Ele deve estar. Para quê? É sal. Qual a finalidade desse contato com o mundo? Beneficiá-lo. Como é que é? Primeiro o senhor disse que o estado do mundo é de corrupção total. Depois o senhor fez um contrapeso com a diferença do mundo comigo. Eu sou completamente distinto daquilo que está se degradando, sim. Aí depois o senhor diz que o fato de eu ser distinto, eu não posso estar excluído, eu tenho que estar inserido nos grandes rincões, dos bolsões mais corruptos da sociedade. Para qual finalidade? Beneficiar o mundo. O mundo que lá no verso 12 te persegue por você ter bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando caluniarem, mentindo, injuriando, disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Esse mundo que te hostiliza por você ter as bem-aventuranças, por você ter a luz de Cristo, você não pode sair dele, deve ficar nele. Com qual fim? Beneficiá-lo. Como? Qual a finalidade desse contato com o mundo? Beneficiá-lo. Vamos lá. Qual é a função do sal? Duas funções. Eu estou caminhando para o final. Esqueci minha toalhinha, irmão. Aí como diz a Assembleia, não é prova, viu? É prova. Vai o papelzinho do urso aqui mesmo. Qual a finalidade desse contato com o mundo? Beneficiá-lo. Qual é a função do sal? Duas. São duas funções primárias do sal: dar sabor e preservar alimento. Jesus não usou isso aqui porque não tinha nada que fazer. Isso aqui foi elaborado. Ele nos comparou ao sal, com o sal, porque nós temos propriedades semelhantes na analogia que ele está construindo aqui. Se nós somos sal, nós também temos as mesmas propriedades e nós temos a mesma função. Quais são as funções do sal? Dar sabor e preservar os alimentos. Qual é a finalidade do contato com o mundo? Beneficiá-los. Como? Dando sabor a eles. Você pode ver que os alimentos sem sal são sonsos, ou insonsos, como fala. Não tem gosto, não tem, você não consegue, eles não são palatáveis. O sal vem e realça, dá sabor, significado, sentido, faz com que aquele alimento seja prazeroso, gostoso. Então a função do sal é dar sabor, não é isso? Por que Deus deixou os crentes na terra?
Lembra que eu falei que a condição do mundo é de degradação? O mundo, por causa da sua corrupção, do pecado, tornou-se um mundo vazio, sem sentido. Um mundo corrompido, onde pessoas se entopem de entretenimento, luxo e prazer, na tentativa de se completar, de se realizar, de encontrar sentido e significado da vida. Assim como o alimento sem sal fica insosso, algo desprezível, assim como o alimento sem sal fica algo sem valor, assim esse mundo, por causa da corrupção, é um mundo vazio, é um mundo sem sentido, sem significado. Nós estamos aqui para, assim como o sal dá sabor ao alimento, dar sentido à vida dos homens, mostrar a eles o significado, levar a paz até eles, mostrar a eles o que de fato preenchem as almas deles. É esse o sentido. Nós estamos aqui para beneficiar esse mundo, para pegar essas pessoas perdidas, deprimidas, pessoas vendidas ao luxo, ao vício, à cocaína, às drogas, ao prazer, e ir lá e influenciá-las de maneira a dar sentido às suas vidas, mostrar a elas o significado da vida, a razão da vida, encher os seus corações vazios, transmitir paz a elas. É por isso que Ele nos deixou aqui, é por isso que Ele não nos arrebatou. Nós temos que ficar aqui, porque se a igreja não estivesse aqui, esse mundo já teria se perdido totalmente. Suas vidas são insípidas, por isso a overdose, por isso entretenimento excessivo, são insípidas. Nós iremos dar sentido. O que mais que o sal quer dizer? O sal, presta atenção, o sal não recebe sabor. Você colocar o sal na água, é a água que fica salgada. O sal no alface, é o alface que fica salgado. O sal no feijão. O sal não recebe sabor. O sal dá sabor. O que é isso? O sal é um agente influenciador. Jesus está dizendo que isso também, uma das características do crente é que ele não é influenciado por ninguém. Ele apenas influencia, ele não é influenciado. Jesus está dizendo aqui, vocês vão ficar no mundo para exercer influência sobre o mundo, para mudar opiniões, para tirar pessoas de caminhos tortos, para trazer pessoas para Cristo, exercer influência, persuasão, salgar, afetar, influenciar. Onde nós estamos? Olha só. Uma pequena quantidade de sal, para salgar o arroz, você põe a mesma quantidade de sal, a mesma quantidade, para salgar o arroz, você põe no arroz o sal, a mesma quantidade de arroz, você põe lá, você vai cozinhar 2 quilos de arroz, você coloca 2 quilos de sal? Não, uma colher de chá, pouco sal, salga uma panela de litros de feijão. Pouco sal salga uma panela enorme de arroz. Um só crente tem que mobilizar uma loja inteira. Um só crente mobiliza uma fábrica inteira. Um só crente influencia uma sala de aula até uma escola inteira. E aí? Isso é o poder do sal. Você exerce influência no o teu patrão não te influencia, seus funcionários não te influenciam, a professora ímpia, o professor evolucionista ateu, os amigos de escola mundana, os ímpios sexuais, não exercem qualquer influência sobre você, porque sal não recebe sabor, sal dá sabor, é você que exerce influência. É você que domina na sala de aula, é você que domina a repartição, é as suas propriedades, elas são tão atenuantes, o sal é tão forte, é tão consistente, onde que cai sal, pouca medida ele toma conta da comida. Onde tem um crente, a luz que irradia dele,
a persuasão, as convicções, as características são tão marcantes que ele influencia o ambiente. Cadê? Essa é a função do sal. E essa influência, o que faz? Beneficia, tira a gente do inferno, restaura casamento, tira a gente das drogas, muda conceitos, muda padrões, estabelece princípios éticos, cristãos. Esse é o poder do sal. Eu nunca vi um sal doce, nunca vi um sal amargo, nunca vi um sal azedo. Agora eu vejo tudo que o sal toca, salgado. Vou te dar um exemplo rápido, não precisa abrir só. Daniel, vamos ver se Daniel era sal. Daniel foi extraditado para onde? Para Babilônia. Capítulo 1, ele tinha quantos anos mais ou menos? 16 anos. Vamos ver se ele era sal. Eu vou ler, você vai só ouvir. E disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito. E o rei lhes determinou aos jovens uma porção diária das iguarias, comidas imundas que a lei de Moisés proibia comer. E entre os jovens achavam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora só, Daniel com 16 anos. Tentaram influenciar Daniel. Você vai comer carne de porco, manjares, comida consagrada a ídolos. Vamos ver se Daniel foi influenciado. Deram uma porção. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções do rei. Eu não sou influenciado. Eu não vou comer. A lei, a Torá está aqui, ó. Eu não sofro influência. Eu não recuo. Eu não me submeto aos ídolos babilônicos. Ele estava na nação mais idólatra, mais corrupta da história, a Babilônia. E o rei falou: você está na Babilônia, você está fazendo faculdade aqui, junto com os caldeus. Você entrou aí na universidade, passou no vestibular, vem aqui para o URSS, tem uma caldeazinha aí, uma babiloniazinha ali, tem um costuminho aqui. Eu não sofro influência de ninguém. O sal não recebe sabor. Só que ele não só é passivo, agora ativo. O sal, ele não é influenciado, mas ele influencia. Vamos ver se Daniel influenciou. Vamos lá. Então disse Daniel, o dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: experimenta-te, peço aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se examine diante de ti nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederás para com teus servos. Olha só, o chefe da guarda caldeia, ele consentiu nisso. Foi já persuadido por Daniel. E experimentou 10 dias. Agora o resultado. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias do rei, e o vinho o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Ele convenceu o chefe da guarda: eu não vou comer nada dessa comida do rei, e eu vou pôr minha proposta, você vai me dar só legumes. Sabe o que o chefe falou? Seja feito conforme a tua vontade. Eu estou na Babilônia, mas quem manda aqui sou eu. Eu estou na Babilônia, mas quem manda aqui é a lei do meu Deus. Eu estou na Babilônia, mas eu tenho princípios inexoráveis, irrevogáveis. Isso aqui é sal. Não foi contaminado, mas contaminou. Eu vou mudar essa regra aí. Quantos jovens de 16 anos fazem assim na classe, na escola, no trabalho, em casa? Quantos? Ninguém? Sal. Sal da terra. Sal da terra. Eu vou dar exemplo aqui do Jonathan. O Jonathan recentemente está trabalhando aqui numa empresa nova. Na repartição dele, ele trabalha com 2 lésbicas. Parece que elas são casadas e adotaram uma filha.
homossexuais, mulher que gosta de mulher. Ele entrou lá. Ele começou a evangelizar elas e trabalhar com elas. Esses dias elas começaram a falar mal do patrão para ele. É porque ele parou e disse assim: não, vocês não podem falar assim dele, porque é ele que paga o salário de vocês. Na época de Paulo, da Bíblia, havia escravatura. Quando o escravo convertia, mesmo ele sendo escravo, ele tinha que obedecer ao seu senhor. Você não pode fazer isso. Enquanto ele falava, o patrão ouviu ele falando. E quando o patrão ouviu, chamou ele. Eu preciso de pessoas como você para trabalhar aqui. O que aconteceu? Ele começou a falar com essas lésbicas. Elas pararam de falar mal do patrão e foram conversar com ele à tarde. E ele começou a falar do evangelho. Ele falou assim, elas reclamaram de uma gerente que fala muito. Aí ele falou assim, olha, a Bíblia fala para ser tardio no falar, pronto no ouvir. E ele falou, no hebraico, para o judeu, não existe a palavra. Ele falou isso para as lésbicas. O judeu, quando vai falar palavra, fala joia. Então, por isso que o judeu fala pouco. Porque ele diz assim, quando você não tem uma joia para dar para alguém, fica calado. Essas mulheres ficaram tão impactadas com ele. Mas desse jeito eu vou deixar de ser lésbica, eu vou gostar de homem. Eu estou admirado com você. E começar a gostar dele. Elas ouviam, a música lá, ouvia o sertanejo o dia inteiro. Palavrão, mentira, lésbica. Começaram a colocar música evangélica no trabalho. Estão falando em deixar de ser homossexual. O patrão ouviu eles, elas deixaram de falar mal do patrão. Exerceu poderosa influência naquele lugar. Sal da terra, testemunho. Mas é claro que ele não quer nada com elas, viu? Estão entendendo? Segunda propriedade do sal. Aí eu termino. Não fique nervoso comigo, até porque não adianta. Exercer influência, gente. Você imagina para um patrão, ele vê um funcionário que chega e ganha ali alguns mil-réis, porque não ganha nada esse menino. E vê ele defendendo o patrão, falando bem. Eu digo, que planeta veio isso? Que funcionário que primeiro fala bem de patrão e defende patrão? Isso não existe. Só existe uma categoria, o povo de Deus. Os crentes, eles são distintos. E eles exercem poderosa influência, de modo que até os homossexuais deixam a prática. Segunda propriedade do sal. Evitar corrupção. Naquela época, até hoje faz isso, carne seca, bacalhau, charque, é isso? Essas carnes. O que é feito? Para ela não se decompor, para a carne não apodrecer, atiram sal. O que o sal faz? A carne é coberta de germes, que vai levando ao apodrecimento, à decomposição. Uma vez o sal lançado, ele impede a carne de apodrecer. Jesus disse, vós sois o sal. Primeiro, dão sabor, exercem influência. Segundo, vocês restringem a corrupção. Por isso que Deus não tirou. Imagina um mundo, um pedaço de carne podre. O que Deus fez para esse mundo não se perder? Ele colocou a igreja, o sal da terra, para que a nossa vida aqui, o nosso testemunho, a nossa presença, refreasse o mal, refreasse a corrupção. Essa é uma das nossas funções.
preservar da corrupção, impedir que apodreça, conter esses bacilos, esses germes, conservar a pureza, ok? Eu vou te explicar isso em termos práticos e termino. Vós sois o sal da terra. Então uma das funções do sal é preservar da corrupção. Querido, por que esse mundo... Meu querido, a presença de um crente deve evitar que os padrões morais atinjam níveis incontroláveis. A função da igreja é impedir que a corrupção avance. O que significa? Onde tem uma igreja plantada, uma cidade que tem uma igreja bíblica plantada, o índice de crimes tem que diminuir, o índice de abortos tem que diminuir, o índice de divórcios tem que diminuir, o índice de adultério tem que diminuir. Por quê? Porque a presença do cristão na sala de aula, nas repartições, faz com que as pessoas, deve fazer com que as pessoas fiquem inibidas de pecar. Vou dar um exemplo. O que é sal? Sal na carne impede ela de apodrecer. Sala de aula, escola, recreio, tem uma turma contando piada imoral. Quando você chega, todo mundo para. Ó, fulano está chegando, ele é uma pessoa justa, vamos mudar de assunto. A presença dele inibe aqueles fedelhos da corrupção. Tem uma repartição com 30 funcionários. O chefe sai com a empregada sai com o funcionário, com o tesoureiro com o gerente, divórcio, amigado, amaziado, e vai. Um crente é contratado, ele começa a pregar, o padrão de vestimenta, honestidade, vai começando a incomodar aquela repartição de maneira, o que está amaziado, vamos regularizar nossos papéis, casa. O divorciado, volta para a mulher. O homossexual, deixa a prática. O adúltero, abandona a prática. A presença dele, o testemunho dele, a conduta dele, deve impedir a proliferação do mal. O que significa? Tem que ser assim, ó. Você tem uma professora com viés marxista, comunista, ateísta. A mulher achincalha Deus, ela zomba. A mulher é o cão. Você entra nessa sala. Vestimenta, padrão, notas, postura. Todo mundo sabe que você é fiel ao seu Deus. Ela está passando uma lição na lousa. Ela está falando de evolução, ciências, biologia. Aí a mente corrupta dela, a hora que ela vai zombar de Deus. Porque Charles Darwin diz... Ela lembra que você está lá. Não, deixa isso para lá. A sua presença inibe essa mulher de achincalhar o nome do seu Deus. A sua presença dita o padrão de vestimenta daquela sala, porque as pessoas veem você com respeito, ética e moral cristã, começam a se vestir diferente por causa de você. Aquela vizinhança que as famílias quebram um pau, marido pingaiado, e adultério, e filho na rua, aquela vizinhança é afetada porque vê a educação com que você cuida dos seus filhos, o amor que você trata sua esposa e a retidão sua na sociedade. Aquela vizinhança começa o mal ser corrompido pela sua presença. Isso é ser sal da terra. E onde você está? As pessoas respeitam a sua presença. Esse cara é crente, esse cara é reto. Não peça para ele mentir. Não peça para ele olhar outra mulher. Não peça para ele dizer um palavrão, pois ele não vai dizer. Não mexa com esse sujeito. Esse sujeito é sério, probo, honrado. Seu patrão pensa antes de falar com você. Gagueja, embarga a voz ao se dirigir a você. Você é reto, íntegro, honesto. Isso é ser sal da terra, igreja. Se a igreja Aliança do Calvário se portar apenas um mês, como Mateus 5,13, essa cidade toda sofre o impacto do seu testemunho. Isso é o melhor método de evangelismo.
refrear a corrupção dessa cidade, o espiritismo, a macumbaria, o homossexualismo, a depravação, a inadimplência, a avareza, o divórcio, meu Deus do céu, e exercer poderosa influência, pregando o evangelho, dando testemunho, falando do seu Deus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Eu só vou citar, olha para o verso 13 de novo, se estiver aberto. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Até aí. O que quer dizer esse versículo? O que quer dizer? Olha, bem baixinho. Se o sal vier a ser insípido, olha, esse sal aí não salga ninguém. Não. Você bota ele no alface, não tem sabor nenhum. Esse sal você põe na carne, não segura a corrupção. Se você diz que é crente, mas não tem essas características, você não é sal coisa nenhuma. Você não é crente. É isso que o versículo está a dizer. Onde você chega, não segura a corrupção de ninguém? Não. Onde você vai, não exerce influência sobre ninguém? Não. Pelo contrário, você é influenciado? Sim. Não houve metanoia. Não houve conversão. Não houve. É insípido, insosso, sem sabor. Tem que ser lançado, pisado pelos homens. Ninguém ouve o evangelho da sua boca? Não, ninguém. Ninguém pensa duas vezes antes de xingar, usar um palavrão? Não. Você não é distinto? Não. Você não é separado? Não. Não é crente. Isso que o texto está a dizer. Se você não tem essas características, essas propriedades, você nunca nasceu de novo. É impossível sal. Bota sal na tua língua aí. É impossível cair na tua língua e não salgar. Bota sal no copo d'água. Onde ele cair, ele vai exercer poderosa influência. É impossível um crente entrar numa sala de aula, é impossível um crente ir para a universidade, é impossível um crente ir em qualquer lugar e ele não causar alguma reação. É impossível. Vós sois, somente vós, exclusivamente vós. Deus deixou você nessa terra para esse mundo não se perder, para você beneficiá-lo, para você ajudá-lo, para você impedir a corrupção dele, para você pregar o evangelho e não para você ser tragado por ele. Eu termino com essa pergunta: você tem tido sabor? Tem influenciado? Tem preservado do mal? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Ser sal da terra, exercer influência, dar sentido à vida dessas pessoas perdidas, trazer a elas alívio, paz, significado, botá-las no caminho. Senhor, nos ajuda a refrear o mal que ladeira abaixo desce desenfreadamente. Nos faz crentes genuínos, bíblicos, santos. Nos faz distintos, separados. E mesmo em pouca quantia, pouca quantidade, mesmo em número pequeno, mesmo novos convertidos, mesmo jovens e crianças, mesmo grupos pequenos, exerçam poderosa influência nesse mundo, poderosa influência na escola, no trabalho, onde quer que formos. Oh Deus,